Oi, gente, então vamos continuar aqui a resolução dos exercícios da unidade 8, da página 12, tá? Aqueles que faltaram por a gente ainda não ter enunciado o teorema de Weierstrass. Vamos ver aqui, antes do teorema de Weierstrass, uma consequência lá do nosso teorema do valor intermediário, né? Que é o teorema de Bolzano, também conhecido como teorema do anulamento. Nós temos uma função f definida no intervalo fechado de a a b e tomando valores em r, tá? Ela é uma função contínua. Se f de a vezes f de b é menor do que zero, ou seja, f de a e f de b têm sinais contrários, então a gente garante que existe pelo menos um c pertencente a esse intervalo, tal que f de c é igual a zero. Vou construir um gráfico aqui só para a gente visualizar essa situação, mas eu acho que quando a gente faz a leitura, né, a gente lembra, além da gente lembrar das nossas aulas de cálculo, lá da graduação, eu acredito que a gente entende por quê. Porque se eu tenho aqui o A, né, o B, então nós vamos ter f de A e f de B com sinais contrários aí, nesse caso, então a gente garante a existência pelo menos de um C. Aqui a gente tem um, aqui tem outro, né? Onde a nossa função se anula, né? Por isso, o teorema do anulamento, que serve para a gente encontrar, na verdade, estudar aí nossas equações, por exemplo, se ela admite ou não raiz real. Por exemplo, se eu tomar uma equação x ao cubo menos 4x mais 8 igual a zero, e perguntasse para vocês se essa equação admitia ou não alguma raiz real, vocês poderiam aplicar o teorema, né? Por quê? Pelo que a gente vê se adequa às hipóteses. A gente tem uma função contínua, certo? Vamos verificar aqui, ó. Por exemplo, se a gente calcular, vamos pegar aqui, vou escrever assim, f de x é x ao cubo menos 4x mais 8, certo? Aí vocês poderiam pegar f de 0, que é o mais fácil, já vai ser igual a 8. Daí eu vou lá, verifico que f de menos 3 vai ser igual a menos 7. Eu sei que a minha função, essa função ela é contínua, né? Ela vai ser contínua no intervalo fechado de menos 3 a 0, porque eu estou olhando ele aqui, o sinal é maior do que zero, e aqui é menor do que zero. Então, pelo teorema de Bolzano, eu garanto que vai existir pelo menos um C pertencente a esse intervalo, tal que f de c é igual a zero. Ou seja, a gente está afirmando que a nossa equação admite pelo menos uma raiz real, correto? Só usando o teorema, né? Sem fazer contas. Eu acredito que vocês devem estar bem lembrados do teorema do valor intermediário. Se não estão, vamos recordar aí. A gente chama a função definida do intervalo fechado a b, tomando valores em R, que é uma função contínua. O d que está entre f de a e f de b, a gente garante que existe um c pertencente a b, tal que f de c vai ser igual a d. Né? Como a gente viu, se a gente tiver uma função contínua definida em um intervalo fechado, a gente não pode passar de um ponto para o outro sem passar por todos os valores intermediários, né? A gente vê que lembra que a gente até comentou assim, o gráfico da função a passar do nível f de a para o nível f de b, nós vamos cruzar por todas as retas horizontais pelo menos uma vez, né? E aí está o nosso teorema de Weierstrass, né? Aqui a gente estava só recordando o teorema do valor intermediário, que o nome já é bem sugestivo. E o teorema de Weierstrass diz o quê? Ele vai garantir para a gente a existência dos extremos, né? Vamos ver aqui, f, uma função definida em AB e tomando valores em R, tá? Ela é contínua, né? Definida nesse intervalo fechado e limitado, e aí nós vamos garantir que existem números C e D neste intervalo, tais que a nossa função se comporta dessa maneira para todo x pertencente ao intervalo, ou seja, f de c é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual a f de d. Então, a gente garante em que condições a nossa função admite valores extremos. Importante aqui, o teorema de Weierstrass diz para a gente quem são os extremos da nossa função? Não, a gente vai
já já ver isso no nosso próximo vídeo, quando a gente tratar das derivadas. Mas ele vai garantir a existência dos extremos, tá? Então, ele não vai ajudar a gente a encontrar quem são esses valores. Isso a gente vai aprender quando a gente for estudar as derivadas, né? Aqui a gente só vai garantir a existência dos extremos. E isso vai nos ajudar a resolver aqueles exercícios que ficaram pendentes, que vocês devem recordar aí. O primeiro deles, o número 6, fala assim: existe exemplo de função contínua f definida no intervalo. Definida no intervalo fechado de 0 a 1, cuja imagem é o intervalo aberto, né? Então, quero saber se existe uma função contínua definida nesse intervalo, cuja imagem dele, ou seja, f de 0 a 1 é o intervalo aberto 0, 1. Tá? Lembrem que nas nossas hipóteses a nossa função ela já é contínua, tá? Então, pelo que nós acabamos de ver no nosso teorema de Weierstrass, o que acontece? Se a nossa função ela é contínua, definida no intervalo fechado e limitado, ela vai admitir extremos, ou seja, ela admite máximo e mínimo, né? Então, nesse caso aqui, ela não teria. A gente está dizendo que a imagem é um intervalo aberto de 0 a 1. Então, a gente pode escrever aqui que não, né, gente? Não é possível, pois, pelo teorema de Weierstrass, às vezes eu escrevo errado, tá, gente? Se f é contínua, definida em intervalo fechado e limitado, né? Fechado, limitado, ela admite extremos, ou seja, admite máximo e mínimo, né? Então, aí nós teremos um problema. Então, no caso, não existe. Ai, meu Deus, a minha caneta descarregou. Vou dar uma carguinha aqui e vou só comentando o próximo exemplo. Aqui eu vou terminar com um mínimo. O outro exercício era esse. Deixa eu só dar mais uma carga na minha canetinha. Aí eu vou comentando esse outro exercício, que foi o 9, que eu posso mais falar com vocês sobre ele. Nós temos aqui A formado pela união finita, não existe esse S aí, né? Formado pela união finita de intervalos fechados e limitados, e seja f uma função definida em A e tomando valores em R, e é uma função contínua. Nós vamos mostrar que a f admite máximo e mínimo. Então, aqui, muito facilmente, a gente observa que a gente tem todas as informações. Ó. O A é formado pela união finita de intervalos fechados e limitados. Então, a gente resolveu o nosso problema. Por quê? Pelo teorema de Weierstrass, a gente já sabe que essa f vai admitir máximo e mínimo em cada um desses nossos intervalinhos. Vocês concordam? A função está definida no A, e o A é a união finita de intervalos fechados e limitados. Então, em cada um desses intervalos, a gente vai estar admitindo extremos. Nós vamos ter máximo e mínimo, tá? E aí, na hora que vocês forem escrever, basta vocês pegarem assim, ó. A, eu posso tomar como A sendo o maior dos máximos, né? Eu vou pegar esse, o A é o maior dos máximos que eu tiver. O B é o menor, né? Dos mínimos, vou dizer assim. E aí, a gente pode garantir, né, pelo teorema de Weierstrass, que então que B é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que A, que é exatamente o que nós queríamos mostrar, ou seja, que ela admite extremos, né? Então, fica bem simples. Claro que se vocês quiserem fazer essa demonstração mais formal, né, vocês podem façam os conjuntos, como para cada intervalinho, né, vocês vão fazer esse A, e como união finita de intervalos, pode colocar I1, união I2, até o IN, e aí vocês vão saber descrever certinho o que acontece, né?
para cada um desses intervalinhos, a gente vai ter o máximo e o mínimo. Depois a gente pega o maior e o menor para escrever aí bem bonitinha a nossa demonstração. A outra questão, essa daqui, ó. Uma função f de RR, ela é dita periódica quando existe um número real p maior do que zero, tal que f de x é igual a f de x mais p. Ou seja, a gente só fez definir o que é uma função periódica, tá? O que nós vamos mostrar é que toda função periódica contínua admite máximo e mínimo. Então, isso é que nós queremos mostrar. A gente pode fazer essa questão supondo que a nossa função não admita máximo e mínimo, mas que ela é periódica. Então, vamos supor que f não admita vou colocar máximo, né? A gente podia colocar mínimo aqui e depois faz para os dois, mas vamos supor que ela não admita máximo. Se ela não admite máximo, pelo que a gente já estudou, né? Eu sei que limite de f de x quando x tende a mais infinito vai para o mais infinito ou vai para o menos infinito. Poderia ser isso, né? Porque ela não admite máximo. O que significa isso para a gente matematicamente que a gente já estudou aqui? Eu vou colocar uma setinha, né? Significa que para todo m maior do que zero, lembra lá da nossa definição, vai existir um x0 pertencentes reais, tal que x maior do que x0, sempre vai implicar que f de x é maior do que m, né? A gente nunca tem um maior valor, sempre a gente consegue um maior, tá? Mas o que acontece? Se a gente afirma isso, a f não é periódica, né? Deixa eu escrever aqui. Mas, se for assim, f não é periódica, correto? Por quê? Pois a f, por hipótese, né, ela é contínua, certo? Então, porque como f é contínua e existem, a gente já sabe f de x e f de x mais p, tal que f de x vai ser menor do que m, que é menor do que f de x mais p. Mas, como a f é periódica, gente, a gente tem o quê? Se a f é periódica, que f de x é igual a f de x mais p. Logo, a f não pode ser ilimitada, né? Ela admite máximo. Nós supomos que a f não admitia máximo e, no final das contas, a gente viu que se ela não admite máximo, a gente vai ter essa desigualdade aqui. Mas ela não pode acontecer porque a nossa função, por hipótese, é periódica, né? Logo, a nossa f, ela não é ilimitada. Podíamos ter suposto também que ela não admitia mínimo e chegaríamos à mesma conclusão. Então, essas foram as questões que ficaram sem a gente trabalhar, né, no último vídeo, porque aplicava o teorema de Weierstrass, tá? Então, o importante é que vocês tenham aí, que não esqueçam, que a gente vai usar muito esse resultado posteriormente, quando a gente estiver estudando derivadas, né, encontrando lá máximos e mínimos. Mas aqui a gente aprendeu a dizer em que condições a nossa função vai admitir máximos e mínimos, tá certo? E aí encontro vocês no próximo vídeo, onde nós vamos já falar de